Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Quanto tempo, né? Pois é. Tive férias, merecidas férias, né, em janeiro. E depois, retornando fevereiro, a organização, reorganização, né, de agenda, enfim. Hoje, voltando aqui um pouquinho com o nosso Papo com Pati, estávamos numa série falando de alguns tipos de transtornos, dando uma sequência, né, tentando pelo menos organizar numa sequência. Hoje eu vou abrir um parênteses, porque quero trazer para vocês o que está realmente na moda, né, o que está muito em alta, o que se comenta muito hoje, o que será? Acredito que vocês acertaram. Ensino híbrido. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou outros já estão especialistas no assunto, né? Quero deixar claro aqui que eu não sou especialista nessa área, no sentido de, né, aprofundar. Também sou, assim, curiosa em aprender. Então busquei alguns vídeos, busquei algumas falas, trocamos informações com colegas, né, para tentar ali entender um pouquinho e também dividir com vocês o que realmente é o ensino híbrido, o que isso muda, o que significa, qual a diferença entre ensino híbrido, ensino remoto, né? Então, há muitas ainda dúvidas, mesmo que muitos de vocês e que a maioria talvez já esteja vivenciando esse momento, ainda há pessoas que realmente, tipo, faz ensino híbrido, nunca ouvi falar. Que é isso, né? Então é para você que de repente ainda não sabe o que é, não está vivenciando na prática mesmo, né? Então, de repente, para você vai servir aí, né? Essa história que eu vou estar passando, dividindo com vocês um pouquinho, né? E você também pode buscar em outros canais. Hoje você digita lá no colega Google, né? Ensino híbrido, vai abrir um leque de informações, informações muito assim, até aprofundadas mesmo no assunto, que eu acho legal. Eu dei uma pinceladinha apenas para poder então trazer para vocês, alimentar aqui o nosso canal e voltar então à nossa rotina de gravações, tá bom? Espero que vocês compreendam, curtam, compartilhem, por favor, para que alcance mais pessoas, porque às vezes a gente pensa, a coleguinha já sabe, mas tem aquele colega do colega que não sabe. Então, estou aqui, né, com todo carinho, trazendo para vocês, dividindo um pouquinho com vocês aquilo que eu busquei também entender, tá? Porque nós estamos vivendo nesse momento louco, né, de tudo para ontem. Então, nós não temos muito tempo também para poder ficar no mesmo assunto e daqui a gente já vai passando para outro. Então, é interessante buscarmos assim conhecimento, né? De repente, às vezes a pessoa se preocupa, um colega se preocupa, não vou falar porque eu não tenho embasamento teórico, eu não sou formado nisso. Então, gente, ninguém nasceu sabendo. Eu sempre deixo muito claro isso, que nós, eu aqui, vocês aí, a gente costuma dividir conhecimentos. Eu acho que isso é o que importa. Aliás, não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes. Eu sempre bato, né, nessa tecla, como eu costumo dizer, porque é uma forma da gente trocar experiências. Porque às vezes tem coisas que serviu para mim naquele momento, no momento atual não serve mais, mas servirá para um colega. A experiência que eu tive no passado, muitas vezes, para hoje já não me serve, mas servirá para um colega que está chegando e assim por diante. A intenção é essa, né? Trocar informações, trocar experiências de uma forma até carinhosa, de uma forma aí mais transparente possível, sem florear muito, sem querer, né? Porque assim, para ser especialista em determinado assunto, você tem que então, ó, estudar muito, né? Não que a gente não tenha que estudar nada, eu quero dizer o seguinte, não, então eu quero focar só neste processo. Então, ótimo. E acho lindo isso também, respeito. Então você vai lá e vire, né, ali um especialista naquilo. E depois você também pode passar aquilo que você mais aprendeu, mais aprofundou de uma forma mais embasada, de uma forma assim com fontes, né, mais assim precisas, tá bom? Então,
caso você queira então entender um pouquinho daquilo que eu entendi um pouquinho também, o ensino híbrido, né, o próprio nome, ele nos traz, se você for buscar, né, no dicionário, né, até coloquei assim, né, ele é uma das maiores tendências do século XXI na nossa educação. Então, é uma mistura. Então, tem até a palavra em inglês, que eu não vou nem me fazer esse papel, né, porque meu inglês ainda não está muito bom, mas assim, você busca aí, ele tem então essa mistura do ensino presencial e o ensino online, tá bom? Então, o que que acontece? Essa mistura, se a gente for bem pensar e de repente a gente for buscar entender, ela já existia há algum tempo, de uma forma mais assim sorrateira, ou seja, ela já vem querendo aparecer em outros momentos, mas infelizmente precisou de passarmos por este momento difícil, né? Esse momento de pandemia. Esse momento de pandemia, na verdade, eu entendo, e você também deve compreender isso, que ele apenas apressou um processo que já estava por vir. Eu faço essa leitura, né? Então, quer dizer, ele na verdade antecipou algo que já estava por vir, né? Porque se a gente for buscar lá atrás na educação, o nosso ensino antigamente, né, nossa forma de ver a educação, de ver os professores, aí o que que acontece? A gente entendia como que tinha aquele formato, né? O professor ele estava lá na lousa, tinha aquele formato do professor apenas ser o detentor, vamos colocar assim, né, do saber, né, era aquela forma organizada de sentar as carteiras, um atrás do outro, aquele, né, modelo ali mais que vocês já conhecem, né, quem é da minha época, por exemplo, né, que tem aí está na flor da idade, né, que pegou lá no começo da educação. Então a gente vai entender que tinha apenas aquele formato e entendia-se, ou pelo menos se subjugava, que poderia ser aquele formato que era o mais certo. Aí depois vieram outras tendências, né, na pedagogia. Aí as pessoas foram ampliando, é aqueles que foram buscar um pouquinho mais. Opa, peraí, mas eu tenho outra forma de ensinar. Meu aluno tem outra forma de aprender. Então, peraí, eu não preciso ficar apenas fechada, né, nesse conceito, né, de educação. E aí as mudanças, as transformações, elas foram ocorrendo ao longo do tempo. Aí vai buscar um pouquinho lá atrás que você vai entender o que eu quero dizer, porque hoje eu quero focar no híbrido. Mas, então, voltando um pouquinho, o híbrido, ele já era uma tendência, vamos dizer assim, do novo século. Até porque as nossas gerações de hoje, né, nossos filhos, nossos alunos, a geração ela já está mais tecnológica, ela já vem desde que as ferramentas tecnológicas vieram, né, para o nosso Brasil, que aí a internet foi chegando na casa de cada um. Isso tudo já era uma tendência. Porém, a gente talvez não imaginasse que fosse tão assim, bom, da noite para o dia, como precisou acontecer, onde nós, colegas, professores, psicólogos, tivemos de nos reinventar, de novos formatos. Então, o que que acontece? Hoje, ele apenas, então, eu penso assim que ele pulou a etapa, né? Ele fez a ponte, né? Ele teve que, ao invés de caminhar, vamos dizer assim, imagina, uma coisa que eu imagino, né? Teve que saltar da noite para o dia. Por quê? Eu e você precisamos dar continuidade, né? A escola, o mundo, de certa forma, mesmo com tudo que aconteceu, ainda usamos aquela palavra, não pode parar, né? E é isso. Então, voltando um pouquinho, quais são as principais características, né, desse ensino híbrido, por exemplo? O ensino híbrido, ele vai então, e tem uma diferença talvez do ensino híbrido e o remoto, para a gente entender um pouquinho, que o ensino híbrido, né, ele está mais voltado para o uso das tecnologias, né, no dia a dia. E hoje, qual dos nossos alunos não tem assim à mão um celular, um tablet? Os bebês hoje, né, se a gente for focar um pouquinho, nossa, já tem um celular em mãos. Aliás, com todo o respeito, né? Aí é um olhar meu que às vezes eu costumo até brincar de uma certa forma, né? Mas na verdade eu quero dizer o seguinte: virou uma chupeta, né? Basicamente virou a chupeta do bebê, né? Ele tá lá chorando, né? Aí o pai, a mãe, o responsável vai lá, dá o celular, ele para de chorar. Tá certo, tá errado? Eu não quero
julgar aqui, né, esse conceito, mas assim, hoje um bebê, um aninho e pouquinhos, está no carrinho ainda, chorou um pouquinho, dá um celular na mão dele que ele vai lá com o dedinho, vai passando e vai também ali até escolhendo aquilo que lhe agrada mais, talvez aquela, né, a telinha da música, a telinha, né, do que agrada mais, e ali ele se acalma, tá bom? Então, essa personalização, essa flexibilização do ensino, né? E aí, o que acontece? O híbrido, né, de uma forma assim mais precisa, ele vai ser aquela mistura do online e offline, tá? Eu vejo assim, porque enquanto o aluno ele está ali, né, no online, a forma dele aprender hoje também já é mais avançada. Como assim? Estamos ali fazendo então o professor vai planejar da mesma maneira, vai focar, vai planejar, e ali ele vai trazer um assunto específico. E o aluno de forma online, vamos até trazer para jogos, né? Ele estando à mão lá com a sua ferramenta, ele automaticamente não vai precisar como nós lá atrás precisávamos. Então assim, eu preciso saber de um assunto tal. Aí o que nós lá atrás fazíamos? Bom, para a pesquisa, para a próxima semana. Eu quero saber a fórmula da água. Um exemplo assim rápido. Então, íamos na biblioteca, que não tínhamos, né, o nosso amigo Google. Pelo menos, né, da época que eu me formei, em 98, estava começando ainda um pouquinho essa questão da tecnologia, né, da internet chegando às nossas casas. Então, eu ainda, na primeira faculdade que eu fiz, eu me formei indo às bibliotecas. Então, eu tinha que realmente conhecer, aprofundar, buscar, pesquisar, anotar e ali fazer todo aquele processo, né, de pesquisa e levar para o professor. Hoje, a gente põe lá, fórmula da água. Papum, tá tudo pronto, tudo pronto. Então, isso é legal? Tem lá seu lado bacaníssimo, nossa, bacanérrimo, né? Então, assim, só que eu acredito também que ficou muito fácil, né? Tá tudo muito pronto. Mas é a nossa geração. Então, o que nós, enquanto professores, educadores, devemos entender e respeitar? Estamos para esta nova geração. Então, nós, enquanto mediadores, porque então o professor, ele passou de ser um detentor, né, do saber, ele passou a ser um mediador. Olha que legal. Eu acho bacana isso, né? Porque até então é uma forma de entender que nós estamos para, né, aquele aluno, de uma forma a mediar e ajudá-lo a pensar. Porque antigamente nós tínhamos de pensar por ele. Hoje ele precisa então também fazer, buscar, pesquisar, né? Explorar e aprender de uma forma diferente que nós não aprendemos lá atrás, mas hoje na prática a gente precisa então conciliar, mediar esse aluno. Então, isso também é uma das características, né, do ensino híbrido. Outra coisa, ele veio para potencializar, né, essa aprendizagem, né, do aluno. Então, no mesmo tempo, aí o aluno abre uma aba lá, o professor faz uma pergunta e ele já de imediato já tem aquela resposta, tá bom? E a diferença do ensino remoto, qual que é? No remoto, o professor ele também ele vai facilitar de que forma? Ele vai planejar sua aula, ele vai montar seu cronograma, ele pode gravar, né? Ele pode gravar e mandar para o seu aluno a aula que ele já planejou. E ali eles vão trabalhar juntos, depois abre um chat e ali começam então a trocar as experiências, tá bom? Agora, ela pode ser também de uma forma ao vivo, né? No caso, fazer ali uma live com os alunos, enfim. A única diferença que eu vejo, né? Não sei também se a fundo é bem isso, vocês podem aí também pesquisar mais, mas assim, o que eu trouxe para minha aprendizagem é isso. O híbrido, então, ele está de uma forma presencial e online, e o remoto também é uma das características, assim como tem outras modalidades dentro desse ensino híbrido também, que a gente pode esmiuçar um de cada vez em um outro vídeo, de repente, se caso vocês assim desejarem, tá bom? Outra coisa legal também, o espaço, né? O híbrido, ele transformou, né? Então, a gente tem um espaço físico
e o espaço virtual, né? Isso é legal também. Eu costumo dizer que assim, para o aluno dessa geração, né, que a gente tem que aprender a lidar com eles, vai ser legal, no sentido de que o aluno ele se entedia muito, né? As crianças de hoje, os adolescentes de hoje, qualquer coisinha, ai, que chato. Tem isso, não tem? Ou é só na minha casa, é só na minha vivência? Acho que não, né? Mas eu acho que eles enjoam muito fácil das coisas hoje, né? Assim como tudo tá muito rápido, né? Tudo muito para ontem. Ah, eu quero comer um lanche tal. Tchum, 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 chegou. Assim é, né? Então eles estão nessa modalidade hoje e nós, por sua vez, né, como educadores, pais, professores, ou a gente acompanha essa geração e aí, se não, o que acontece, tá bom? Então é isso. E o próprio Conselho, né, Nacional de Educação, eu até tirei aqui um trechinho, ó, ele previa assim, a pandemia, eu li isso em algum lugar que eu posso até buscar, tá? Diz assim, a pandemia ela fugiu do nosso alcance e nos forçou a acelerar o processo da mudança de forma a ensinar e aprender. Então, resumindo, é tudo isso que eu falei para vocês no sentido de ele acelerou esse processo, tá bom? E é isso, pessoal. Então, espero ter colaborado em alguma coisa, espero que vocês gostem do assunto, comentem, compartilhem e também podem aí sugerir novos temas. Enfim, estou aqui para aprender junto com vocês, tá bom? Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!